Graça e paz, queridos, como estão? Espero encontrá-los bem neste dia. Nós viemos trazer uma palavra hoje da parte do Senhor. E a palavra fala sobre os pensamentos do Senhor a despeito da nossa vida. Então nós vamos começar com Isaías 55:8. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não retornam, senão que regam a terra e fazem germinar e produzir, e dão semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. E não retornará para mim vazia, e realizará o que me apraz, e cumprirá aquilo para qual a enviei. Nós precisamos entender, queridos, e confiar nos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. A palavra diz no Salmos 139 que antes de nós vivermos todos os nossos dias, eles já estavam escritos. Então nós precisamos confiar e descansar no Deus que já tem todos os seus dias preparados antes da fundação do mundo. Em Efésios diz que ele nos escolheu antes da fundação deste mundo, queridos. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que os pensamentos do nosso Pai não são os pensamentos como o pensamento de um homem, pensamento limitado, não. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, a palavra diz que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. Aquilo que Ele tem preparado para nós, queridos. Então creia nisso. Muitas vezes, no percurso, nós vamos encontrar muita dificuldade. Nós estamos ali no percurso, preparados um destino para nós, e nós vamos encontrar muitas dificuldades nesse percurso. Vamos encontrar muitas pedras no caminho, nós vamos encontrar desafios e nós vamos enfrentar se tivermos com o Senhor. Suportaremos se tivermos com o Senhor. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito em todos os nossos dias. Ok, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, Deus escolheu vocês antes da fundação deste mundo. Deus tem os dias de vocês escritos antes da fundação deste mundo. Então, por que não confiar naquele que já tem um plano reservado específico para você? O plano que Deus tem para a sua vida é específico. Não é igual ao plano que Ele tem na vida de outra pessoa. Ele tem um plano na sua vida específico. E nós precisamos entender também aqui o que está escrito no versículo 11, que quando a palavra é liberada por Deus, a palavra não volta para Ele vazia. Antes cumpre aquilo que apraz a Ele e realiza aquilo que Ele designou. Então nós precisamos confiar. A palavra foi liberada por Deus. Ela volta já com o cumprimento daquilo que foi liberado para ser feito. Decreto de Deus não se revoga. Nós precisamos entender isso. Tá bem? Vamos continuar. E falando sobre os pensamentos dele para nós, em Jeremias 29:11 diz: Pois eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz, não de desgraça, para vos dar um porvir e uma esperança. Queridos, em outras traduções, tem assim, pensamentos de paz e não de mal. Nós precisamos confiar no nosso Pai. Se o nosso Pai da terra, que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, que dirás o nosso Pai dos céus? Que dirás o nosso Pai celestial? Então, aquilo que Cristo tem preparado para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós, é inigualável. É inimaginável por muitas vezes. Nós não conseguimos entender por muitas vezes. Então, queridos, processos são necessários. Processos são necessários para nos moldar, processos são necessários para nos amadurecer, processos são necessários, inclusive, para nos preparar para um tempo de promessa. Então, o deserto serviu na vida do povo de Israel para amadurecê-los, só que eles não se submeteram, a maioria, né? A maioria não se submeteu
aquilo que Deus estava nos ensinando. E eu quero dizer para você que Deus não estará com você somente quando você chegar na Terra Prometida. Ele quer estar com você no percurso do deserto. E é no deserto que nós descobrimos que nós somos completamente dependentes de Deus. É no deserto que nós descobrimos que existem processos que somente passaremos com Ele e que ninguém pode fazer nada por nós. Então, o deserto serve para amadurecer o nosso relacionamento com Deus e para nos fazer entender que, independente de estar ou não em locais grandes, locais altos, nós precisamos ser fiéis no pouco, para que no muito Ele nos coloque. Então, se eu estiver nos locais altos e nos locais grandes, onde é que vai estar meu coração? Meu coração vai continuar no Senhor como esteve no pouco? Ou meu coração vai negá-lo, vai se engrandecer? Então, queridos, muitos dos processos que Deus nos faz passar é para nos amadurecer, para que quando nós venhamos receber aquilo que Ele tem projetado para nós, a gente não venha fazer besteira. A gente não venha fazer besteira, a gente não venha ser negligente, a gente não venha ser infiel e tantas outras coisas, né? Cristo tem maneiras diferentes de tratar com cada um. Nós precisamos entender que Cristo tem maneiras diferentes de tratar conosco. E nós precisamos nos submeter à vontade dele. Entenda, queridos, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Ele tem reservado para ti é maior do que você pode imaginar. Então, confie nos propósitos de Deus. Confie nos propósitos do seu Pai, que tem preparado para você grandes coisas. Mas isto não agora, desde antes da fundação do mundo. Então, se eu te pudesse dizer alguma coisa, assim, do que tenho aprendido, é isto. Se submeta à vontade de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos. E nós precisamos nos submeter, porque então viveremos o cumprimento da promessa. Nós estamos tão ansiosos para poder viver a promessa e nós deixamos de desfrutar o caminho. Desfrute o caminho para que você possa viver a promessa. Então é isso, que Deus os abençoe, que Deus em Cristo os abençoe. E eu estarei orando por vocês, orando para que Deus use esse canal para a glória dele, para que pessoas sejam alcançadas em o nome de Jesus. Um beijo.